Bem-vindo, esse é o Decide na TV. O Decide é uma série de programas que tem o intuito de trazer para vocês um pouco mais sobre decisão, tanto no âmbito das organizações quanto no âmbito pessoal. Tá? Ele é formado por pesquisadores da FEA USP, que tem o intuito de entender como as pessoas tomam decisões, como as organizações tomam decisão e como que isso impacta depois no seu futuro. No programa de hoje, traremos a professora Adriana Marotti, falando um pouquinho sobre sustentabilidade. Sustentabilidade, uns anos atrás, era uma coisa talvez um pouco distante e que cada vez mais está no nosso dia a dia. Sustentabilidade significa as gerações atuais elas não podem acabar com tudo para as gerações futuras, porque senão não tem mais planeta, né? E esse conceito ao longo dos últimos anos ele vem sendo mais bem aceito e as pessoas vão se conscientizando aos poucos. E as organizações também se veem nessa necessidade de implementar decisões sobre sustentabilidade. Tá? Então, um exemplo chulo para efeito didático antigamente a gente via muita gente jogando papel, lata dos carros. Hoje em dia é uma coisa muito mais difícil. Você tem um problema ético quando você faz uma coisa dessa. E a gente está mudando aos poucos a nossa visão e a nossa cultura. Então, por favor, fiquem aí. Daqui a pouco a Adriana vai falar um pouquinho mais sobre isso. Obrigado. Meu nome é Helder de Souza Aguiar e o Decide ele é uma realização da TV Altiora e do Núcleo Decide da USP. Hoje nós estamos aqui com a professora Adriana Marotti de Mello, que é professora da Faculdade de Administração da USP, a FEA USP, e ela vai falar um pouquinho sobre decisões de sustentabilidade, né, professora? Isso. Primeiro, o que decisões de sustentabilidade a gente pode falar que tem alguma coisa a ver? Uma ponte, vamos fazer uma ponte. Uma ponte. Eu acho que a gente tem a ideia hoje que a sustentabilidade passa a ser mais um objetivo estratégico da empresa. Então, o próprio conceito de sustentabilidade, que é o Triple Bottom Line, diz que há que se conciliar as esferas econômica, ambiental e social. Então, boa parte dos indicadores, dos processos de avaliação, de mensuração, planejamento e controle das empresas, boa parte, estou sendo boazinha, acho que a grande maioria desse conjunto da gestão das empresas sempre foi estritamente focado nessa esfera puramente econômica. Uhum. Então, a diferença é você incluir essa esfera ambiental e social dentro desse escopo da gestão. Então, você inclui essa variável dentro dos processos de tomada de decisão nas empresas. Isso é recente, né? Porque isso vem de uns anos para cá, né? Assim, como é que a gente pode falar? Sustentabilidade entrou como uma decisão dentro das empresas há quanto tempo? Olha, o conceito em si, a preocupação com o aspecto ambiental e social não é nada novo. A gente tem relatos desde o século XVIII, XIX, no início da Revolução Industrial. Assim que começou a Revolução Industrial, começou a se sentir o impacto, né, mais forte do homem sobre o meio ambiente, sobre as condições sociais, das mudanças na sociedade, no clima, no ambiente em si. Desde aquela época há relatos, mas isso sempre foi negligenciado. O grande salto mesmo se dá a partir da década de 60, 70, quando há uma noção maior da gravidade dos problemas que a atividade econômica acabou tendo sobre o planeta e sobre a sociedade como um todo. Uhum. Então é dessa época que nós tivemos acidentes como acidentes nucleares nos Estados Unidos, acidentes em empresas na Europa, o famoso Bhopal, né? O famoso caso de Bhopal na Índia. Então, isso motivou, no início dos anos 70, a ONU formou uma comissão de alto nível para discutir a questão do desenvolvimento sustentável, né? Que culminou com o relatório Brundtland, que foi publicado em 1987, que lançou as bases do conceito do desenvolvimento sustentável. E o que a gente vê hoje em dia, pelo menos na propaganda, na televisão, né, as empresas tentando
tentarem mostrar que são sustentáveis, né? Elas tentam passar essa imagem de sustentáveis. Mas assim, no nível organizacional, a sustentabilidade traz algum efeito para as empresas? Olha, eu acho que tem 2 aspectos aí. O primeiro eu acho que a gente tem que deixar bem separado o que é simplesmente uma questão de imagem das empresas, que é fato, ocorre. Há uma série de negócios de empresas que tentam se mostrar mais sustentáveis, porque esse é um valor que cala muito fundo a sociedade. Ninguém, em sã consciência, diz que é contra a sustentabilidade, que é a favor da destruição do meio ambiente, ou a favor do trabalho escravo, da exploração da mão de obra infantil. Ninguém, em sã consciência, fala isso. Né? Então, esse é um tema que cai muito bem. Ninguém vai dizer, olha, eu sou a favor do trabalho escravo. Não, mas, às vezes, né, dá aquela buriladinha no conceito e continua usando. Então, isso é um aspecto. O outro realmente há vários relatos de como esse conceito de sustentabilidade pode ser positivo para os negócios. E não é nada recente. Desde os anos 80, 90, você tem vários casos na prática, na literatura, demonstrando isso. A 3M é uma das pioneiras. Nos anos 80, final dos anos 70, começo dos anos 80, eles vieram com o conceito de produção mais limpa, com a ideia de que prevenir a poluição se paga. Até eles, vale a princípio, pena, né? O Pollution Prevention Pays, esse que é a ideia que eles passariam. Que é a ideia por trás, ao invés de mitigar os efeitos, é melhor eu atuar na causa raiz e melhorar os meus processos para evitar o impacto ambiental negativo. E aí esse conceito foi se ampliando. Então, primeiro dessa ideia de evitar o impacto ambiental, depois uma ideia de usar a gestão ambiental como uma fonte de vantagem competitiva para a empresa, que vai a ideia, se você se antecipa à legislação, você consegue uma vantagem competitiva em relação aos seus concorrentes. Depois o conceito também da própria marketing verde, não no sentido de greenwashing, de disfarçar, mas de criar um nicho de produtos, aí já produtos também desenvolvidos especificamente com o propósito de minimizar o seu impacto ambiental. Uhum. E, professora, eu sei um pouco sobre o conceito de Lean Green. Dá para você explicar um pouquinho sobre Lean e sobre Green e o que um afeta o outro e vice-versa? Tá. O conceito de Lean, né, ele é derivado do sistema Toyota de produção ou do clássico modelo japonês, como se assim se põe esse rótulo, né, que preconiza que as atividades de uma empresa têm de estar focadas nas necessidades do cliente. E tudo aquilo que não gera valor, essa é bem a palavra que eles utilizam, é considerado um desperdício. Então, por exemplo, numa linha de montagem, o tempo em que se leva para pegar a peça lá longe e carregar, isso não está agregando valor ao produto final. Logo, deveria ser eliminado. É o conceito em japonês, o muda, né, do desperdício. Então, tudo aquilo que não gera valor ao produto final é um desperdício e deveria ser eliminado. Esse é, em linhas gerais, o conceito do Lean. Aí, para isso ser operacionalizado, vem a ideia da redução dos estoques, da produção puxada, que você só produz aquilo que efetivamente é vendido. Vem a ideia da redução do consumo de matéria-prima, redução do consumo de energia, associado a essa ideia da redução do desperdício. E nisso a gente consegue enxergar uma conexão lógica com o conceito de gestão ambiental. Por quê? Na gestão ambiental você procura minimizar os impactos no meio ambiente, em boa parte, ou minimizando a geração de resíduos, ou minimizando o uso de recursos. Então o Lean, ele encaixa muito bem nesses dois conceitos. Você minimiza a geração de resíduos, por exemplo, num processo de confecção de roupas. Um grande resíduo que existe são os retalhos. Sim. Então, quando você corta o tecido, fica aquele retalho lá, aquela beira, que teoricamente é lixo. Mas, se você pensar bem, é tecido, que você pagou por ele o mesmo preço da tua matéria-prima e vai se tornar lixo.
Então, se você reduz esse desperdício no corte, você está melhorando o seu desempenho econômico. Além do que está poluindo menos, além do né? que está gerando menos resíduo. Menos resíduo poluindo, porque, por exemplo, todo esse tecido que você não vai usar também teve toda uma carga de transporte, né? Aqui no Brasil a gente sabe que tudo é via diesel, né? Então tudo impacta diretamente, né? Então quer dizer que, só para a gente entender isso em decisão, então você tem dois motivos básicos, né, de decisão. Um motivo seria o motivo financeiro, mas existem empresas que é mais um motivo filosófico, digamos assim, né? Ou você acha que 100% é financeiro? Olha, sustentabilidade. Eu acho que aí tem vários, fatores. Tem, obviamente, o fator econômico, econômico-financeiro, que eu acho que é a linguagem mais palatável aos ouvidos da gestão empresarial. Então, nesse caso, exemplos como Lean and Green tornam muito mais fácil a empresa aderir a um programa de gestão ambiental. Tem o lado da pressão dos consumidores. Por exemplo, quando você vê uma campanha do Greenpeace, o Greenpeace é mestre nisso, em fazer essas campanhas de conscientização, por exemplo, contra a Nestlé. A Nestlé teve um caso aí há uns anos atrás, muito forte. O Greenpeace fez uma atuação muito forte na Nestlé em cima do produto do Kit Kat, que é um dos produtos mais populares da Nestlé, uma das marcas mais trabalhadas da Nestlé no mundo todo. Com o problema que eles usam a gordura vegetal de óleo de palma, e a palma ocupa hoje vastas áreas de floresta tropical no leste asiático, principalmente acho que na Malásia. E aí eles fizeram uma campanha que o Kit Kat matava orangotangos, alguma coisa do gênero assim, que realmente lá é o ecossistema onde os orangotangos vivem, é uma espécie ameaçada de extinção, e isso trouxe um dano para a imagem da Nestlé muito grande. A Nestlé mudou as práticas dela, da gestão da cadeia, ela passou inclusive a exigir uma certificação dos fornecedores que não estavam desmatando áreas de floresta, ela passou a investir em uma série de programas lá de reflorestamento, de conservacionismo ambiental naquela região, em resposta a essa pressão. Um outro exemplo, a pressão dos consumidores, esse é um caso já clássico, já há um tempo atrás, sobre a Nike. A Nike e outras empresas que foram denunciadas pelo uso de mão de obra infantil, mão de obra precária, escrava, em países lá também do leste europeu. Porque é interessante isso que você falou, porque é o seguinte, muitas pessoas encaram sustentabilidade, acho que é o eco chato. Né? Ainda existe essa visão do eco chato, né? Que o sustentável seria aquele cara que seria só pela natureza. E é isso que você está falando, que na verdade é o triple bottom line, que são as pessoas também, né? Sim. Que é o socioambiental, né? A sociedade sendo levada a diminuir trabalho escravo, exploração e tudo mais. E eu entendi esse ponto que você falou de dois motivos, né? Então, um motivo seria de curto prazo, curtíssimo prazo, que seria agora para você evitar o desperdício, e outro seria um motivo de imagem, né? De imagem. Tem também outros, por exemplo, a própria aversão ao risco de acionistas, financiadores, que ao investir em uma empresa, em um projeto, não querem ver seu nome associado a um escândalo, por exemplo, como um crime, realmente, como o caso da Samarco. Então, são criados mecanismos de reporte ambiental, de certificação, onde empresas que aderem a programas, como por exemplo, certificação do tipo ISO 14000 ou outras específicas de setores, conseguem diminuição, por exemplo, de taxas de empréstimos. Existem fundos em bancos privados, em bancos públicos também, o BNDES tinha uma linha direcionada, por exemplo, ao uso de energias renováveis. Então você consegue, por exemplo, nesse aspecto, a lógica da decisão por trás é a minimização do risco. Então, o investidor, óbvio, não vai querer associar o seu nome a uma marca, a uma empresa que comete um crime ambiental, por exemplo. Ou tem um escândalo do tipo Azara, de uso de mão de obra escrava. Acaba prejudicando a empresa de alguma maneira, né? E outro fator, eu acho que esse é um dos mais importantes, é a legislação. E aí, para tomada de decisão é muito simples, porque ou você cumpre ou não cumpre a legislação. E tem a história, você falou das certificações, porque em certos países você não consegue exportar se você não tiver a certificação, né? Por essa questão de minimização de risco também. Aí na cadeia como um todo,
a ideia de que, olha, eu não quero comprometer a minha imagem, mas não é só internamente, eu tenho que me preocupar também com a minha cadeia. Esse exemplo que eu comentei da Nestlé é um exemplo típico. Não é da Nestlé que estava lá desmatando a floresta. Não era a Nestlé que estava indo lá extrair o óleo de palma, estava comprando de alguém. Estava comprando de alguém que muito provavelmente devia estar cumprindo até a legislação local, mas que essa legislação local não atendia à demanda da sociedade pelo conservacionismo ali daquela região, né, que é importante, obviamente, para o equilíbrio do ecossistema no planeta como um todo, né? Então, para você ter uma ideia, como até essa preocupação, que é um outro aspecto da sustentabilidade para as empresas, é o risco, né, o grau de risco não só interno, mas também toda a sua cadeia. Então, é isso que eu ia perguntar agora para você. Então, essa decisão de sustentabilidade muitas vezes é tomada no momento de crise, né? Porque a empresa sofre uma crise e naquele momento precisa correr atrás disso, né? Tem que mitigar aquilo da melhor maneira possível. É um exemplo clássico desse, que nasceu uma iniciativa de gestão em cima de uma crise, foi na indústria química, após o acidente de Bhopal, né? Não sei para quem não é muito familiarizado com a história, uma empresa na época, Union Carbide, ela teve um problema, mas um acidente grave no processo produtivo de uma planta de defensivos agrícolas na cidade de Bhopal, da Índia, que o vazamento de um gás tóxico culminou com a morte de centenas de pessoas. E mais problemas até hoje decorrem lá de saúde na população em função disso. Isso há mais de 30 anos, foi em 1984. Aí houve uma certa aversão à indústria química. Não só a imagem perante a população em geral, mas também, obviamente, dos investidores. Quem não gostaria de investir dinheiro em empresas num setor que mata? Mata pessoas, né? Aí a indústria, né, química, como um todo, como um órgão, ela criou uma autorregulação, o Programa de Atuação Responsável. Nasceu primeiro no Canadá, mas se espalhou rapidamente pelo mundo. Uma decisão exatamente para isso, né? Em função para minimizar o risco. E, obviamente, tem também implicações não só externas, mas internas, para melhoria dos processos internos das empresas. Segurança, né? Isso também não só em questão de imagem, mas na questão econômica também. Empresa que não tem acidente ambiental ou acidente trabalhista, assim, com pessoas, obviamente tem um custo menor aí envolvido também, né? Existe alguma metodologia específica para se implantar uma decisão, para se tomar uma decisão ou não? Você acha que isso daí é o momento mesmo, os stakeholders que vão pedir sobre isso? Eu acho que tem alguns aspectos. Você até comentou há pouco sobre uma questão filosófica de empresas que adotam essa estratégia. Eu acho que assim como existem empresas que têm um perfil inovador, porque o seu líder é inovador, todo mundo fala muito da Apple, da Tesla, existem empresas que têm um perfil sustentável por orientação do seu fundador. Nos Estados Unidos é famoso o caso da Interface, uma empresa de carpetes, que o fundador, o Ray Anderson, ele era um militante assim da causa. Ele dizia até num vídeo dele muito famoso, num livro que ele publicou também, que ele era um saqueador, né? Que ele roubava recursos do planeta para ganhar dinheiro em cima deles. E ele tomou como propósito ter uma empresa que tivesse 0 emissões até 2020 e com uma cadeia completamente fechada. É um exemplo muito interessante. Aqui no Brasil, um caso bem emblemático é a Natura, que desde a fundação ela tem por princípio usar processos ambiental e socialmente corretos. E já é uma coisa que vem do DNA da empresa, sim, né, mesmo. Não é uma coisa que foi, com o tempo foi decidida, já foi uma decisão que foi tomada, sim, internamente, a priori desde o início. Esse caso do Anderson é interessante, que dá a impressão, pelo menos no livro que ele conta, que ele veio se transformando ao longo do tempo, né? Queria agradecer a professora Adriana Marotti pela entrevista e dizer para vocês o seguinte: para você ver outros programas, por favor, entre no site www.nucleodecide.com.br e até a próxima. Nesse programa, vimos um pouquinho da professora Adriana Marotti de Mello, professora da FEA, especialista em sustentabilidade, falando um pouquinho sobre decisões de sustentabilidade. Nos próximos programas, veremos outros pesquisadores abordando sobre outros assuntos. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.